Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Tudo bem. E ao lado dessa fera aqui, Luiz Penido, fica muito melhor. Vamos falar de Vasco da Gama. Vasco bate no coração dele, bate no nosso coração, bate no coração do Carioca, bate no coração do Brasil, mas não podem bater no Vasco. Não bate no coração do STJD. Vou tocar essa bola aqui com o meu querido Luiz Alberto Penido, que, sem dúvida, é um dos maiores narradores de todos os tempos do rádio esportivo do Brasil. Eu sei que os torcedores do Vasco têm curtido muito aqui o que a Tupi faz, né? Que bota a imagem da cabine, a imagem da transmissão, e tem ele com o Dé, né, comemorando como nunca. Eu vou botar um desses aí no final do vídeo para você Eu nunca curtir. imaginei, Wellington, que eu fosse chorar transmitindo um jogo da Série B. Olha, tá vendo? Olha o que o Vasco faz. Tá vendo? Mas tudo isso, eu vou te pedir primeiro para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Né? Não paga rigorosamente. Wellington, paga quanto para se inscrever no seu canal? Paga nada não, é free. Toca no sininho que também é gratuito. Isso. E quando aparecer o sininho, vai aparecer todas, você vai dar todas. E dá um like. O like é para saber, o YouTube sabe lá que está tudo bem, vocês estão gostando do trabalho que a gente É importante o like, porque o controle feito pelo YouTube, o número de likes é determinante para saber se o conteúdo vai passar para mais gente ou para menos gente. Então é muito importante. Dá o like aí, galera. É verdade. Então, Beleza. Tudo isso, depois da vinheta, roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Deixa eu trazer, então, Luiz Penido aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Antes, eu quero fazer alguns agradecimentos. Passamos de 20 mil inscritos já, seu Luiz Alberto Penido. Eu sou um. Esse aqui é um dos primeiros inscritos do canal. Estou inscrito, dou like em todos os vídeos, são bons. E YouTube, nessa semana, elogiou o nosso trabalho, dizendo que já passamos de mais de 1 milhão de visualizações. Parabéns. Então, com mérito, né? Obrigado, tá, gente? Só graças a vocês. É o likezinho que vocês dão lá, né? É a inscrição que vocês fazem que nos ajuda. Luiz Alberto Penido, hoje, quinta-feira, dia 3 de novembro, o jogo no dia 6 às 18h30. O coração do Luiz Alberto, nesse momento, pensando em Vasco e Ituano. Como está? Apertadinho. Muito apertadinho. Eu te confesso, Wellington, que embora todos os argumentos, e nós conversamos muito sobre isso, em relação à postura adotada pelo STJD, eu considero que o STJD, tudo bem, todo mundo tem, eles são pessoas absolutamente insuspeitas, são pessoas de uma dignidade a toda prova, e isso aí jamais alguém pode questionar. São pessoas dignas, honradas, honestas e competentes até, mas são falíveis, são seres humanos. O ser humano é falível. Eu também sou, você também é, você que está assistindo também é, qualquer um. Então, quando eu estou emitindo uma opinião, eu não estou comprando a verdade e nem quero vender a verdade para ninguém, eu só dou a minha opinião. Na minha opinião, o STJD errou. Errou de forma até grosseira, porque ele não tem como se sair bem mais na história. Deixa eu te explicar por quê, Wellington, por que eu acho isso, e para o pessoal que curte aqui o canal do Wellington, que eu também curto. O STJD, ao não julgar o Vasco, a preservação, que foi uma ideia do esporte, portanto, um dos litigantes foi quem pediu, foi o esporte que pediu, olha, espera acabar o campeonato para julgar. Caramba, você espera acabar o campeonato para julgar, tem uma fumaça de bom senso. Não julga agora para não tornar os jogos amistosos. Mas se os jogos forem tornados amistosos porque um time agrediu a regra do jogo, porque um time errou e não cumpriu o regulamento, e o artigo 205 determina a perda de pontos, problema desse time. Não pode o tribunal ficar refém de um desejo do esporte de não ser julgado com medo de perder. E a malandragem maior do esporte, aí é o ponto, Eric, eu acho que é o ponto nodal da questão, é que o tribunal, se ele esperar para aplicar a lei de forma correta, que é punindo o esporte, ele vai arrumar um problema para ele, tribunal. Por quê? O Vasco, admitindo a hipótese de o Vasco
vencer em campo, ele, tribunal, saiu bem na parada. Ele vai lá, toma os pontos do esporte, acabou, beleza, tá todo mundo, pô, o tribunal foi, ó, rigoroso. Tirou mesmo os pontos. Tirou os pontos, mostrou que age com rigor. Então, a partir de agora, no futebol brasileiro, está proibido entrar no campo, bater no juiz, cuspir no bandeirinha, dar pancada no adversário. O time perde os pontos. Não pode virar ambulância, não pode bater no bombeiro, não pode agredir o adversário, porque o time perde os pontos. Beleza. É exemplar e didático. Só que pedagógico. É pedagógico. Se, por acaso, o Vasco não ganhar a vaga em campo e o tribunal der os pontos ao Vasco, e aí, todos que não são vascaínos, sim, o Vasco deve ter uns, sei lá, 25 milhões de torcedores, sim, vão ter 190 milhões de brasileiros dando porrada no STJD. Sim. Então, o STJD chamou para ele uma pancadaria que vai expor. E a gente sabe que o STJD, por mais limpo que ele seja, e do ponto de vista moral, zero para ser questionado. As pessoas são de caráter ilibado, de conduta limpa, são pessoas do bem, são pessoas limpas. Mas são seres humanos. E erram, como eu acho que erraram nesse caso. A não ser que eles tenham uma intenção prévia de não aplicar a lei. O artigo 205 manda punir. Ah, mas eu não vou punir porque eu acho que não. É um direito do juiz. O julgador que vai julgar, ele julga de acordo com a cabeça dele. Se ele acha isso, ele julga e não dá os pontos, porque iria ter a última rodada valendo do mesmo jeito. Então ficou parecendo o quê? Que é um pré-julgamento, porque o esporte quer concorrer com a possibilidade de ele, esporte ainda, entrar, só que ele depende do jogo do Vasco e Ituano, ele depende do jogo dele, ele depende do jogo Bahia e CRB. E fazer um monte já tem que fazer um monte de gols, 7-0. E o Bahia tem que sofrer um monte. O Bahia tem que levar uma surra do CRB. Tudo que o esporte tem é 0,004, né, segundo os cálculos matemáticos. Você me fez lembrar do que aconteceu com o Fluminense, no caso da Portuguesa. Que o Fluminense não tem nada a ver com isso, diga sabendo da verdade. O Fluminense entrou, né, de gaiato no navio, de graça. Aí foram os nossos amigos lá de São Paulo que fizeram a lambança do Everton da Portuguesa foi feita na Portuguesa. Na Portuguesa. O Flamengo e o Fluminense têm nada com isso. Não, e o Flamengo fez também com o lateral esquerdo lá. Tanto que o Flamengo fez com o lateral esquerdo dele, cometeu o mesmíssimo erro, que era o André Santos, né? André Santos. O lateral esquerdo, que era da seleção, do Flamengo e tal, o que era do Corinthians antes. O André jogou a partida com o Cruzeiro, que era a partida final pelo Brasileiro, tendo sido punido na Copa do Brasil, portanto, tinha que ter cumprido a suspensão. Não cumpriu. E o Flamengo perdeu os pontos também. Perdeu. Então, se a Portuguesa não tivesse feito lambança, quem tinha caído era teria caído o Flamengo. Era o Flamengo. E não era o Fluminense. E não era o Fluminense. O Fluminense caiu no colo do Flu. E como é que o Flamengo ia adivinhar, Flamengo, ia adivinhar que a Portuguesa tinha um jogador suspenso, então ele ia fazer uma lambança para botar um jogador. Já não valia nada, o campeonato já estava terminado. O Flamengo ia fazer a lambança. Olha que as pessoas viajam na maionese. O Flamengo vai fazer uma lambança de botar um jogador para ele, Flamengo, ser punido, perder 4 pontos, porque ele vai empatar com o Cruzeiro, mas aí a Portuguesa vai perder também, porque a Portuguesa vai. Olha, isso é um delírio. Isso não se sustenta. Essa ideia parece que precisa ser enviada para um psiquiatra, né? O cara dizia, meu filho, vem cá, faz as contas, vê que essa conta não fecha. Então o Flamengo e o Fluminense não tem nada a ver com isso. O Fluminense foi beneficiado. Azar da Portuguesa que cometeu o erro. Eles lá dentro, a meu juízo, eu repito que eu não sou o dono da verdade, não tenho essa pretensão, se fosse abriria a mão, para poder discutir com as outras pessoas, né, de forma democrática. Gente, a Portuguesa armou uma lambança interna. Ela que se vire lá, os diretores da Portuguesa. Um chama o outro chama um. Os caras que tinham que se defender, eles não compareceram na data do julgamento. Isso é um problema interno deles. Então, por favor, se você tiver um mínimo de esclarecimento jurídico e se não for passional no raciocínio, esquece o Flamengo e o Fluminense na parada da Portuguesa, que o Everton jogou por lambança da Portuguesa. A Portuguesa errou e paga até hoje pelo erro. Então, por que eu citei esse lance do Fluminense? Eu estou torcendo muito para que o Vasco consiga a sua vaga, com todo respeito ao Ituano, que também é merecedor, porque fez um campeonato muito regular. Se eu fosse de Itu, eu estaria torcendo para o Ituano, provavelmente. Eu sou do Rio, eu vou torcer para o Vasco. Mas então, Penida, até para você comentar, para que o tribunal depois não seja responsabilizado ou que o Vasco ganhe
esse carimbo na sua subida para a Série A? Não, subiu porque graças ao STJD. Não, graças à lei. Então. Se ele subir com os pontos vencidos no tribunal, ele subiu graças à lei. Ele vai subir. Vai todo mundo ficar sacaneando, alvejando o Vasco, dizendo que foi não sei o quê, como fazem com o Fluminense até hoje. Vão falar um monte de bobagem. Outros times vieram. O São Caetano fez a final do campeonato e tinha subido na cola do Fluminense, Grêmio e tal. O São Caetano pulou naquela época terceira não existia a quarta. Primeira. Pulou da terceira para a primeira. Ninguém falou nada e o São Caetano ainda decidiu o título. Né? Disputou a final de Libertadores. Disputou a final de Libertadores, mas todo mundo fica cobrando. O Fluminense pagou a Série B. Pagou, ué. Subiu, era outra competição. A Copa João Avelange era outro campeonato. Aquele campeonato foi porque a CBF foi proibida pela Justiça Comum de fazer o campeonato naquele ano sem o Gama. Por causa do Gama. E aí, depois fizeram uma arrumação de que tinha que botar o Gama, botar o Botafogo, e aí reajeitaram o campeonato com 26 clubes para cair 4, subir 2, até chegar a 20. Foi quando começaram os pontos corridos com o Ricardo Teixeira, que caem 4 e sobem 4. E aí que eu acho muita coisa. Acho que devia cair 2, arrebentando, cair 3. Mas tudo bem, isso é outra conversa, outra discussão. Isso é outro vídeo. O foco aqui é o seguinte: o Vasco precisa ganhar do Ituano ou empatar. Não é o favorito. O Vasco não vem jogando bem. No campo de jogo, o Vasco não tem apresentado a performance que a gente gostaria. Mas a pressão vai ser para o Vasco ou a pressão vai ser para o Ituano, que tem que vencer? Eu acho que o Ituano tem uma pressão maior do que a do Vasco, mas o Vasco tem psicologicamente um aspecto negativo, que foi essa derrota para o Sampaio. Porque se ele tivesse vencido o Sampaio, acabava com a discussão ali, mas como perdeu, o Vasco manteve isso aí, então é difícil saber quem está mais pressionado. Agora, imagina você, queira Deus que isso não aconteça, você imagina se alguém invadir o campo? O tribunal? Como é que fica o tribunal? Deixa eu avisar, porque eu vi alguns grupos de vascaíno, gente, se estiver empatado, a gente vai fazer a mesma coisa que o Sport, vai invadir. Aí vai perder os pontos. Aí perde os pontos. Tá? Aí perde Mas os aí pontos. É o seguinte, você vê como é que o tribunal fica numa situação difícil. Sim. Quer dizer, o Vasco perde os pontos e o Sport não. Não, aí só o Vasco. Aí vai ter que tirar os pontos. Mas pelo amor de Deus, esquece que não isso. Passe na cabeça de nenhum torcedor do Vasco invadir o campo, pelo amor de Deus. Nem vai precisar, né? Porque Deus te ouça. O Vasco tomara que o Vasco vença o jogo, que no mínimo com todo empate. Respeito ao Ituano. Com todo respeito ao Ituano. O Ituano merece o respeito, merece o carinho, como merece o Criciúma, como merecem os outros times. Ele é um time. Os jogadores, né, Wellington? Os jogadores são um elenco de jogadores profissionais, o treinador, os jogadores, os caras são trabalhadores, eles trabalham, eles ralam durante a semana, então todos eles, de todos os times da Série A, Série B, Série D, qualquer um, eles merecem ser respeitados, porque eles estão trabalhando, todos têm um objetivo comum. Todos entram em campo para ganhar os seus jogos. Não conseguem, não pode ser xingado, apedrejado. Você pode vaiar, o torcedor compra ingresso, tem o direito de vaiar, beleza. Agora, você não pode desrespeitar o clube. O Ituano é uma instituição. Mas ele não tem o tamanho do Vasco. É claro que não tem. O Ituano é um time pequenininho, perto do Vasco. Mas pode ser que o pequenininho suba e o grandão não. O Vasco é um gigante no futebol. O Vasco é tetracampeão do Brasil. O Vasco é bicampeão sul-americano. O Vasco ganhou a Sul-Americana, o Vasco ganhou a Libertadores. Disputou 2 vezes Mundial de Clubes. Tem mais de 20 campeonatos. Cara. O Vasco, Teresa Herrera, eu já narrei. Na Espanha, conquista de Teresa Herrera, de vários torneios internacionais. O Vasco é uma expressão internacional. Você o Vasco não conhece o Salão de Troféus do Vasco? Vale uma visita. Vai lá ver o que tem de taça. Claro que o Vasco e o Ituano, você não pode comparar como clube. Não. Agora, como time, no momento, o traumatizado time do Vasco nem é favorito. Mas eu vou torcer muito, pelo menos por um empate, para que a gente não dependa do resultado do tribunal. Amém. E o tribunal não é que eu reitero aqui, não é que eu desconfie da decência e da honestidade do tribunal. Eu acho que foi uma questão de timing, sabe? Faltou esse componente. Até entendo o raciocínio que moveu as pessoas que decidiram. Mas é melhor esperar o final do campeonato. Mas a lei não é para esperar o que é melhor, o que é pior, o que é mais ajeitadinho. Chama-se jeitinho brasileiro. Vai abrir a janela para uma série de suspeitas, vai criar uma muitas inverídicas, são suspeitas que não têm nenhum fundamento, mas abrir a janela, a suspeita vai entrar. Olha aqui,
Se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Repito, não paga rigorosamente nada. O Wellington bom que é de graça, né, Wellington? Pô, e pode repetir, espalhar para os seus amigos, dá o like, dá o joinha. E eu vou fechar o vídeo hoje colocando esse moço narrando um gol do Vasco ao lado do De Aranha e eles vibrando como nunca. Já tem outros vídeos nossos aqui. Eu adoro o Vasco. Mas você sabe para que eu vou botar esse gol do Penido ao lado do De Aranha? É para a gente buscar os bons fluidos e torcer para que os deuses do futebol possam encaminhar a classificação do Vasco para a Série A no domingo. Nós vamos estar lá, Super Rádio Tupi vai estar lá no estádio Novelli Júnior para acompanhar e se Deus quiser vai dar tudo certo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Vê o Penidão narrando aí, vê se ele tem futuro. Quem dera, esse é craque. Papai do céu falou, vai lá, vai narrar futebol, vai fazer arte. Beijo, galera. O corte ganha jogada, leva com um toque, empurrada a bola para o Gabriel Peck dentro da grande área, cruzamento, no canto, guardou! Teixeira de novo, pelo Vasco, pelo gigante, 3-2 no placar para arrebentar. Arrebenta Vascão, eu dou um like pro Vasco. Gala, Operário barato, boa do Vascão. O Coro come em Ponta Grossa e o placar agora diz: Operário, a coisa engrossa. Vascão da Gama, o Vascão no placar diz: eu tô feliz. 3-2 do Alex Teixeira, 1 do Bruno Tubarão. Apenas 2.